Por favor, salve meu bebê, implorou a mãe solteira. Mas quando o milionário olhou em seus olhos, tudo mudou. Por favor, meu bebê, ele está tendo uma convulsão. O apelo desesperado de Teresa Carter cortou o rugido da chuva e os trovões distantes, ecoando na entrada silenciosa de mármore do restaurante de Manhattan. Às 21 horas, a cidade estava presa entre dois mundos, um calor cintilante lá dentro e um frio implacável lá fora. O vento cortava seu casaco puído, transformando-o em um pedido de desculpas sussurrado por calor. Ela se ajoelhou no pavimento escorregadio, agarrando Lucas, seu filho de 2 anos de cabelos dourados, com os lábios arroxeados, o corpo tremendo contra seus braços trêmulos. Socorro! Ela soluçava na tempestade, sua voz quase perdida na ventania. Com os cabelos grudados no rosto, ela se sentia completamente impotente, observando o pequeno peito dele se contrair sob o casaco. Lá dentro, clientes bem vestidos bebiam vinho sob a iluminação suave, alheios ao sofrimento a poucos passos de distância. As rodas de um SUV preto e elegante pararam no meio-fio. Michael Bennett, 33, CEO de tecnologia e bilionário, estava sentado lá dentro. Seu terno preto sob medida e sua camisa branca impecável não revelava calor. Com o último clique em um aplicativo de restaurante de luxo, ele se preparou para sair, para ir para casa, para deixar aquela rua úmida às sombras. Seu telefone vibrou com mensagens pós-reunião. Ele levantou a mão, esperando que a janela do motorista baixasse sob comando, quando um som frenético o arrancou da rotina. O grito de uma mulher. Ele hesitou. Ele olhou de lado pela janela manchada de chuva. Lá, ajoelhada no meio-fio, uma jovem loira agarrada a uma criança. Os membros da criança tremiam violentamente, e a voz da mãe tremia com um terror que cortava mais fundo do que qualquer frio de inverno. A mulher cruzou os olhos com ele e cambaleou para a janela do SUV. Sua voz tremeu. Por favor, senhor, ajude meu bebê. Ele está morrendo. Eu não tenho carro. Ninguém mais vai parar. A mão de Michael pairou sobre o botão para descer a janela. Ele olhou em silêncio, o cansaço cintilante por trás de sua fachada calma. Isso é um golpe? Você está tentando me armar? Ele perguntou, seu tom calmo mais seco. Por favor, eu juro que eu não sou um ladrão. A voz de Teresa falhou enquanto ela tremia na chuva. Meu filho, olhe para ele, apenas olhe. O olhar de Michael caiu para a criança, caída contra o peito de sua mãe. O rosto de Lucas, contorcido em agonia, o atingiu com uma clareza chocante. Ele viu flashes de si mesmo naquela idade, o mesmo cabelo dourado, o mesmo desamparo. E a lembrança o apunhalou, quente e cruel. Sua própria mãe, quebrada e silenciosa sob a luz de um hospital, implorando por ajuda, ele nunca poderia chamar a tempo. Naquele instante, Michael agiu. Ele abriu a porta do SUV e saiu para a chuva. A água encharcou seu terno, mas ele se moveu sem hesitar. Ele deu ao motorista uma ordem curta. Abra o banco de trás. Agora. O motorista obedeceu, silenciosamente. Enquanto Teresa soluçava, sua postura se dobrou contra o frio. Michael se ajoelhou ao lado dela, gentilmente colocando Lucas em seus braços. Sua voz era baixa, autoritário, mas suave. Entre. Rápido. Vamos para o hospital. Teresa ergueu a cabeça pela primeira vez, o rosto marcado pelas lágrimas brilhando com algo parecido com esperança. Sem palavras, ela entregou Lucas aos seus cuidados. Michael segurou o menino perto do peito, enquanto a chuva continuava seu ataque silencioso ao momento compartilhado. Ela subiu atrás deles, desabando no banco. Lucas choramingou baixinho contra o peito de Michael. O CEO bilionário sentou-se ao lado do motorista e gritou instruções para o motorista, antes de se virar para Teresa. Fique calma. Vamos ajudá-lo. Enquanto o SUV se afastava do restaurante, as luzes douradas da cidade se turvavam em meio à chuva. Dentro do veículo, Teresa envolveu Lucas com os braços protetoramente, inclinando-se para seu salvador. Michael, com as mangas encharcadas e o coração batendo forte, olhava fixamente para as ruas escorregadias. Ele lembrou de uma promessa que fizera anos atrás, de nunca deixar o medo impedi-lo de fazer o que era certo. Agora, ele enfrentava a razão por trás disso. Um filho que ele havia esquecido há muito tempo que poderia amar de novo. As portas da ambulância se fecharam atrás deles. Nos fundos da sala de espera do pronto-socorro, Teresa estava sentada em uma cadeira de plástico rígido,
com o Lucas no colo, o corpo minúsculo, pesado e mole. O SUV encharcado de chuva estava do lado de fora, os faróis meio ofuscados pelo vidro molhado. Teresa pressionou a testa suavemente contra a têmpora de Lucas e sussurrou no tecido escorregadio do moletom dele, com a voz trêmula. Perdi meu emprego semana passada, sem plano de saúde, sem rede de segurança. Não sei o que vamos fazer agora. Ela olhou para cima, com marcas de lágrimas ainda quentes no rosto, e encontrou Michael parado perto da recepção, de braços cruzados. Seu terno preto estava encharcado e seu cabelo normalmente impecável estava penteado para baixo pela chuva. Ele parecia imponente e distante, ainda o CEO de tecnologia imponente que ela vira em capas de revista, não o homem que abraçara seu filho poucas horas atrás. Uma médica em uniforme hospitalar se aproximou, com expressão profissional mais cansada. Senhora Carter, sou a doutora Morgan. Vou explicar a condição de Lucas. Teresa se recompôs. É pneumonia, grave. Ele está com febre alta e sinais precoces de sepse. Precisamos interná-lo durante a noite e começar a tomar antibióticos endovenosos. Sua voz suavizou. Infelizmente, o tratamento é caro. O hospital exige acordos de pagamento antes de começarmos. Teresa prendeu a respiração. Eu não tenho seguro. Ela grasnou. Eu não conseguiu terminar a frase. Lucas começou a se mexer, choramingando baixinho, e ela instintivamente o embalou. A doutora Morgan assentiu com simpatia. Daremos algum tempo para você fazer os preparativos. Enquanto a médica se afastava, Teresa afundou ainda mais na cadeira, agarrando Lucas, como se ele fosse tudo o que lhe restava. Michael permaneceu no balcão, silencioso, observando a agitação de enfermeiras e pais preocupados ao redor. Ele se ofereceu para pagar, mas não disse uma palavra desde o anúncio do médico. Minutos pareciam horas. Teresa desembarcou a mão pequena de Lucas, deslizando o polegar entre os dedos dele. Ele tremeu. Ela soprou ar quente na testa dele. Finalmente ele começou a chorar de novo. Não de febre, mas de frio. O pânico que havia tomado conta de seu coração anos atrás retornou com tanta força que quase o derrubou de joelhos. Ela se virou para Michael com a voz trêmula. Eu não posso pagar por isso. Eu não posso. Michael deu um passo à frente, tirando um cartão de crédito do bolso de seu paletó de mergulho. Ele o colocou sobre a mesa, em direção à enfermeira, que preencheu os formulários. Cuide de tudo. Trate-o como se fosse meu filho. A enfermeira pareceu assustada, mas percebeu o peso por trás de suas palavras. Ela assentiu e rapidamente processou a admissão. Teresa ficou fixada no cartão, suas lágrimas voltaram, o derrame emocional finalmente quebrado. Por quê? Por que alguém como você faria isso por alguém como eu? Sua voz era um sussurro, áspera e afegante. Eu nem sei seu nome. Michael não sorriu. Ele estava solene demais para isso. Mas ele se virou para encará-la. Seus olhos, tão às vezes frios e reservados, vacilaram em algo terno. Meu nome é Michael Bennett, e você não precisa saber meu nome para saber disso. Esse menino em seus braços precisava de alguém que soubesse agir. Agora eu vou. Uma enfermeira levou Lucas pelo corredor. Teresa ficou observando. Ela se virou para Michael, a voz embargada. Não sei como lhe agradecer. Ele ofereceu um leve aceno de cabeça. Não precisa agradecer. Ele disse baixinho. Então pausou. Fique aqui, eu já volto. Ele o viu caminhar em direção a um caixa de pagamento do outro lado da enfermaria. Ele entregou à enfermeira um rascunho de autorização. Ela aceitou com um aceno de cabeça. Então, Michael retornou, parecendo mais calmo, decidido. Ele deslizou uma pequena bolsa de cuidados médicos para Teresa, encorajando-a gentilmente. Isso pode ajudar até que as coisas se acalmem. Ela estendeu a mão e a aceitou, os polegares tremendo sobre o fecho. Obrigada. Sua voz falhou novamente, mas dessa vez as lágrimas não eram de medo, mas de esperança. Michael deu um pequeno aceno respeitoso. Ele vai ficar bem. Ao se afastar para o corredor escuro da enfermaria, Teresa olhou para o rosto adormecido de Lucas. A luz do hospital se suavizou ao redor deles. Ao longe, ela ouviu a voz de Michael falando cortesmente com outra enfermeira, certificando-se de que tudo estava em ordem. E pela primeira vez naquela noite, ela acreditou. O bar estava silencioso.
silencioso demais para um homem que passara boa parte da vida em salas de reuniões e escritórios de canto. Michael estava sentado sozinho em uma mesa mal iluminada, com um único copo de uísque em sua frente, intocado. O brilho noturno dos letreiros neon penetrava pela janela atrás dele, lançando faixas de luz sobre sua lapela. Ele encarou o líquido âmbar, traçando seus movimentos lentos e circulares com um olhar distante. Cada espiral levava de volta a outra noite. Anos atrás. Sua mãe, magra e pálida, jazia em uma nestra banca de hospital sob fortes luzes fluorescentes. As palavras do médico ecoavam ainda. Não podemos tratá-la a menos que você pague agora. Sem plano de saúde. Michael tinha 9 anos. Ele havia apertado a mão de sua mãe, ouvido-a sussurrar. Eu vou ficar bem, querida. Mesmo que sua respiração parasse. Ele havia agarrado as notas de dólar que havia dobrado com criantilidade, esperando que elas pudessem curar o que o dinheiro... Seus cuidados. O escocês permaneceu intocado enquanto ele se lembrava das escolhas que fez depois. Ele havia se casado com sucesso, subido escada após escada, construído um império com seu brilhantismo e determinação. Amor, sentimento, vulnerabilidade. Essas eram fraquezas que ele não podia permitir. O sucesso exigia certeza, não coração. Exigia uma fortaleza de controle. Não havia espaço naquela fortaleza para o riso de uma criança, para a prece silenciosa de uma enfermeira, para o rosto manchado de lágrimas de uma mulher sob um céu encharcado de chuva. Havia apenas ele e a pulsação implacável do lucro. Esta noite, as paredes da fortaleza tremeram, porque quando ele olhou para a forma adormecida de Lucas, ele vislumbrou uma coragem que nunca havia conhecido. Porque quando a voz de Teresa falhou de exaustão, mas ainda assim implorou por ajuda, ele percebeu que se importava o suficiente para agir. Ele se importava o suficiente para parar. Algo nele exigia a quietude que se seguiu à tempestade do lado de fora daquele hospital. Ele pegou o copo e bebeu. O uísque escocês ardia, mas não o suficiente para entorpecê-lo. Inflamou algo, uma pergunta, uma rachadura na lógica implacável em que ele sempre confiara. Para que ele estava vivendo? Sucesso? Prêmios? Conselhos? Ele balançou a cabeça e esvaziou o copo de um só gole. Então, ele jogou o uísque para o lado, um gesto decididamente final. Esta noite, esta fortaleza seria testada. No hospital, ele se lembrou do peso do pequeno Lucas em seus braços, enquanto Teresa se acomodava em uma cadeira. Ele viu quão apavorada Teresa estava, mas também como seus cabelos dourados se agarravam ao rosto em mechas úmidas que emolduravam seu desespero e determinação. Ela estava assustada, mas não quebrada. Ele respeitava isso. Ele admirava isso. Pensou em todas as mães que ignorara durante a escalada, aquelas estressadas demais para ver os filhos rirem, sobrecarregadas de trabalho para ouvir risadinhas antes de dormir. Convencera-se de que os verdadeiros problemas eram números concretos em balanços, não batimentos cardíacos, em leitos de hospital. Mas naquela noite, depois de observar o pulso de Lucas estabilizar, depois de enxugar as lágrimas de Teresa, soube que algo havia mudado. Pensou no cartão de crédito que colocara na mesa, nas palavras que dissera baixinho. Trate-o como se fosse meu. Aquelas palavras pareciam mais pesadas do que qualquer aprovação do conselho que ele já tivesse dado. Eram uma decisão e um risco. Significavam tudo. Se o mundo estivesse de olho nele? No entanto, havia também medo. E se ajudar uma mulher odiada por Ouro e seu filho trêmulo desfizesse o mundo cuidadosamente construído que ele havia construído? E se a emoção fosse um fardo que ele não quisesse mais suportar? Espreguiçou-se e passou a mão pelos cabelos, lisos e cortados como uma armadura corporativa. Naquele momento, percebeu que estava cansado. Cansado da fortaleza. Cansado de fingir que o amor era conveniente. Ele esvaziou o copo novamente e o colocou no balcão. Deixou o dinheiro para dar a gorjeta e se levantou. Caminhou até o espelho atrás do balcão e encontrou os próprios olhos. Um homem ostentando poder e riqueza, mas assombrado pela lembrança da mãe morrendo sozinha, pelo tremor de uma criança na chuva. Ele escolhera o sucesso para impedir que aquele momento se repetisse. Mas talvez agora o sucesso significasse algo mais do que lucro.
Ele se virou e empurrou a porta de vidro do bar para o ar frio da noite. A chuva o atingiu como um batismo, e pela primeira vez, ele a acolheu. Naquela noite, ele retornaria ao hospital. Naquela noite, ele veria Teresa. Ele veria Lucas, porque apesar do frio que havia enterrado dentro de si, algo quente havia irrompido, e ele não pretendia deixá-lo escapar. Era a terceira manhã desde a internação de Lucas, e todos os dias Michael se pegava retornando à mesma ala infantil que, em poucos dias, se tornara o lugar mais importante de sua vida. As luzes fluorescentes do hospital não eram mais fortes. Em algum lugar naqueles corredores brancos, ele redescobriu algo que não sentia há anos. Entrou no quarto de Lucas e encontrou o menino sentado na cama, cercado de bichinhos de pelúcia. Michael trouxe biscoitos, um jogo de tabuleiro e 2 revistas em quadrinhos, uma em inglês e outra em espanhol. Lucas se iluminou. "Tio Michael!" gritou ele, pulando da cama para seus braços. Michael riu levemente, colocando os 2 no chão. "Ei, amigo, está se sentindo melhor?" "Melhor, porque você veio!" As palavras atingiram Michael mais forte do que ele esperava. Ajudou Lucas a desembarcar um biscoito, limpou algumas migalhas de bochecha, abriu a revista em quadrinhos e começou a ler. Lucas o seguiu, com os olhos arregalados, virando as páginas com dedos cautelosos. Na porta, Teresa observava. Parecia cansada, desgastada, mas calma, mais pé no chão. Seus olhos demoraram em Michael, sentado de pernas cruzadas no chão do hospital, Lucas aninhado ao seu lado. Ela viu um homem que poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar ali. Lucas sorriu. "Tio Michael, você brinca de Lego comigo?" Michael assentiu. "Claro, me ensina a brincar com aquele castelo." Eles construíram lado a lado, rindo quando a estrutura vacilou. "Precisa de uma base maior", disse Lucas. Michael sorriu. "Vamos redesenhá-lo juntos." Do outro lado da sala, Teresa deu um sorriso fraco. Lucas notou. "Tio Michael, mamãe está observando." Michael olhou para cima e acenou com a cabeça. Ela retribuiu com uma gratidão silenciosa. Mais tarde, quando Michael se levantou para se espreguiçar, disse: "Quer alguma coisa do refeitório? Biscoitos ou suco de maçã?" "Suco de maçã." Ele saiu e vagou pelos corredores, com os pensamentos fervilhando. No refeitório, pegou suco e biscoitos e, por um momento, se lembrou da mãe, de como ela gostaria que alguém se sentasse ao lado dela em um lugar como aquele. Quando voltou, entregou o suco a Lucas e notou que Teresa havia se aproximado. Ela o agradeceu suavemente. "Não precisa me agradecer", disse ele. "Gosto de estar aqui." "Percebi. Você está aqui, todos os dias." "Ele está lutando. Então, eu estou aqui." Ela sentou-se ao lado deles enquanto Lucas mastigava alegremente. "Significa muito", sussurrou. Michael olhou para ela, a voz baixa. "Ele significa muito para mim." "Para nós", disse ela, quase inaudível. Brincaram, leram e riram durante a hora seguinte. Lucas construiu uma torre torta. Michael o ajudou. Teresa juntou-se a eles enquanto o cansaço desaparecia à medida que se sentava mais perto. Mais tarde, quando os visitantes diminuíram, Teresa falou: "Não sei como agradecer o suficiente, mas quero ajudar de alguma forma." Michael balançou a cabeça e disse: "Você está fazendo tudo por ser a mãe dele. Não sei como retribuir." Michael olhou para ela, sem hesitação agora. Fique conosco." Lucas olhou para cima e disse: "Tio Michael, você quebra todas as minhas muralhas." Michael engoliu seco, encontrando os olhos de Teresa. Suas muralhas, uma vez construídas de sucesso frio, estavam desmoronando, e em seu lugar, algo mais quente havia crescido. A chuva batia suavemente nas janelas, e pela primeira vez, um futuro diferente pareceu possível. Um futuro escolhido. Juntos. Michael acordou com o zumbido de notificações não lidas em seu telefone. Alertas de compartilhamento, retweets, atualizações de notícias, manchetes ficando mais alto a cada minuto. Ele vestiu o paletó e saiu para a baralcana da cobertura, com as luzes brilhantes de Nova York abaixo dele. Foi então que ele sentiu tremor. Seu telefone iluminou, entregando uma notificação que mudaria tudo. O bilionário de tecnologia Michael Bennett
flagrada em um romance secreto com uma garçonete solteira. Declarava a manchete em vários tabloides e veículos de negócios. O artigo apresentava uma fotografia granulada. Michael embalando uma criança doente do lado de fora de um hospital. A mãe chorando ao lado deles. Era íntimo, mas arrancado de um momento que Michael havia compartilhado apenas com esperança e responsabilidade. A imagem se espalhou pelos canais de mídia. O ticker de Bennett Technologies despencou. Seu mundo tremeu. Em 1 hora, seu telefone tocou sem parar. Seu conselho demandava respostas. Sua assistente vibrava em pânico. Michael pressionou o telefone contra o ouvido e desceu as escadas para o hospital. Ele odiava que aquele escândalo tivesse arrastado ele para o leito mais importante. Encontrou Teresa sentada num banco do lado de fora do quarto de Lucas, com a cabeça entre as mãos. Ela parecia um fantasma, magra, exposta, em volta de estresse e de sofrimento. Ele respirou fundo e sentou-se ao lado dela. "O que aconteceu?" perguntou ele baixinho. Ela balançou a cabeça. "Não sei. Vazou online depois que alguém tirou fotos." Ele abriu o artigo no celular e rolou a tela. Clipes da entrevista dele começaram, recapitulando trechos de uma conversa entre ele e Teresa. "Meu filho, perdi meu emprego semana passada. Não posso pagar." Eles enquadraram isso como escandaloso, como se ela o tivesse manipulado. Ele bateu o telefone. "Você me usou?" perguntou ele em voz baixa. "Você fez isso de propósito? Alguém te pagou para me trazer para a mídia?" Lágrimas escorriam pelo rosto de Teresa enquanto ela o olhava incrédula. Não, Michael. Eu pensei que você fosse diferente. Eu nunca quis publicidade. Juro que nunca pedi nada além de sua ajuda para Lucas." Pudesse confiar. Outra crise? Outra traição? A palavra foi cortante. Suas lágrimas fluíam livremente agora. "Me desculpe, eu..." Ele a interrompeu. "Guarde suas desculpas." Então ele se virou e foi embora, com um passo pesado, deixando Teresa tremendo no corredor do hospital. Ele entrou em um elevador lento de volta para a rua, longe do perigo que um dia acreditou ter encontrado em seus braços. Michael dirigiu pela noite, adrenalina e vergonha colidindo. Às 2 da manhã, o frenesi da mídia não havia esfriado. Às 3 da manhã, até mesmo os tabloides questionavam se seu coração havia sido usado como brinquedo. Ele percebeu que, ao tentar ajudar, havia se exposto. Seu legado, sua empresa e sua vulnerabilidade. Mas, às 6 da manhã, com o sol nascendo frio sobre o Hudson, ele sabia que não podia voltar atrás. Não era uma transação. Não mais. Antes do amanhecer, ele estava de volta do lado de fora do hospital, telefone na mão, esperando. Dentro da enfermaria, Teresa esfregou a testa de Lucas. Sua febre havia baixado, mas ele ainda dormia profundamente. Nuvens de alívio e incerteza pairavam em sua mente. Ela não sabia se Michael voltaria, se o homem em que ela confiara, aquele que trouxera luz aos seus dias mais sombrios, os apoiaria. Ela não havia dormido. Ela pensou que poderia ter tido uma alucinação com ele no corredor. Agora, aqueles passos se aproximavam, e lá estava ele. Michael. Ele parou na porta e perguntou com a voz baixa e áspera: "Posso entrar?" Lágrimas encheram seus olhos e ela assentiu. "Fazemos isso", disse ele, "em nossos termos, não como manchete de alguma fofoca. Entendeu?" Ela assentiu novamente, suas mãos voando para o braço dele. Michael se ajoelhou ao lado de Lucas, passando a mão pelos cabelos dela e apertando o ombro de Teresa. "Lucas não precisa de manchetes. Ele precisa de nós. Eu escolho estar aqui." E naquela noite, sem mais palavras, eles encontraram seu equilíbrio novamente. Juntos, reais e inquebráveis. Lucas saiu do Franklin Regional Medical Center naquela tarde com sua pequena mão firmemente enrolada no dedo de sua mãe. As luzes do hospital brilhavam atrás deles quando Teresa parou nas portas automáticas, apertando seu casaco com mais força. Lucas não tremia mais. Sua febre havia cedido, e sua tosse praticamente diminuíra. Ainda assim, a lembrança daquela noite, seu pequeno corpo lutando por ar, estava gravada em sua mente com dolorosa clareza. Nas semanas que se seguiram,
Teresa empacotou seus escassos pertences e encontrou refúgio em um modesto apartamento de 2 quartos em Stamford, Connecticut. Era um lugar tranquilo, longe da agitação de Nova York, onde os tabloides estampavam o nome de Michael Bennet em todas as primeiras páginas. Ela encontrou trabalho servindo mesas em uma lanchonete nos arredores da cidade. Turnos da manhã, turnos da noite, o que quer que conseguisse. O salário era mínimo, mas honesto. Significava que eles poderiam começar de novo. Todas as noites, depois que Lucas dormia, Teresa sentava à pequena mesa de madeira perto da janela e abria seu caderno espiral. Dentro, havia dezenas de desenhos que ele fizera no hospital e depois. Fotos do papai Michael e da mamãe Teresa sob um sol brilhante, corações ao redor deles, e sempre Lucas espremido entre eles. Suas cartas eram trêmulas, mas doces. Papai Michael e mamãe Teresa se amam para sempre. Todas as noites ela traçava as linhas com o dedo. E sentia uma dor agridoce no peito. Se apenas ela pudesse acreditar plenamente naquelas palavras novamente. Ela parou de retornar as ligações e mensagens de Michael. Eles não tinham um relacionamento claro. Ele era apenas um homem que interveio quando ela precisou de ajuda. Mas, quando o escândalo das fotos estourou, seu mundo desabou novamente. Ela disse a si mesma que Anthony não poderia causar mais mal se ela o afastasse para sempre. Seus primeiros turnos no restaurante foram um borrão. Bules de café, recibos de ordens, pratos tilindando. Cada vez que tocava o caixa e via seu nome aparecer na tela, ela se lembrava de quão longe eles tinham chegado e quão perto eles quase se desfizeram. Nenhum cliente a reconheceu, e ninguém perguntou sobre o escândalo em Manhattan. Stanford não queria sua história. Isso a deixava invisível. Isso, pelo menos, era tranquilo. Mas as noites eram mais difíceis. Depois que Lucas dormia, ela olhava pela janela para o horizonte distante da cidade, imaginando o que Michael estaria fazendo. Ela se pegou imaginando o seu rosto, severo e desgastado. O mesmo rosto que uma vez se suavizava quando ele segurava seu filho. Ela perguntava se ele ainda pensava neles. Lucas acordava às vezes, sonâmbulo ou chamando por Papai Michael em seus sonhos. Teresa acordava com sua voz sussurrada e o abraçava forte, com o coração partido novamente. Ela queria acreditar que ele voltaria, mas cada ligação que recusava, cada mensagem que deixava sem resposta, parecia mais um prego no caixão de Hope. O trabalho virou rotina, mas ela lutava para se concentrar. Seus braços doíam de carregar bandejas, seus pés estavam machucados de ficar em pé o dia todo. Certa noite, enquanto preenchia os pedidos no balcão, ela parou, com as mãos tremendo ao redor da jarra de café. Sua amiga e colega de trabalho, Janet, observava com preocupação. — Você está bem? Perguntou Janet suavemente. Teresa assentiu. — Só cansada, respondeu ela. Dia longo. Mas talvez ela estivesse cansada de ter medo. Mas ela não sabia como parar. Então vinham as noites em que Lucas desenhava novamente, na hora de dormir. — Mamãe, posso te mostrar? Ele segurava uma página em branco, de novo. Os três. Um homem alto, uma mãe de corpo dourado e uma criança sorridente. Ela o abraçava forte. — Que bonito, bebê! E ela o aconchegava, sussurrando. — Eu te amo mais do que tudo. Sozinha, o caderno se abriu diante dela. Ela olhava fixamente para as imagens e as letras tortas. Papai Michael e mamãe Teresa se amam para sempre. A luz da cozinha tremelheu quando ela fechou o caderno e franziu os lábios. Ela queria aquilo para sempre, ou ainda era só um desenho. Ela não sabia. Ela só sabia que Lucas precisava de mais do que sombras. Ele precisava de respostas, e ela também. Era quase meia-noite quando o telefone de Michael vibrou com um toque urgente. Meio adormecido, ele olhou para o identificador de chamadas e sentiu o coração apertar. Emergência hospitalar. O borrão alucinante dos subúrbios tranquilos de Stanford desapareceu instantaneamente quando a adrenalina subiu. Ele pegou as chaves, vestiu um casaco e saiu correndo do apartamento. Lá fora, a chuva começou a cair de novo, um batelar familiar e opressivo que marcava sua turbulência interna. Ele não hesitou, bateu à porta, tateou no escuro e correu em direção ao carro, o SUV preto, esperando como uma sentinela leal. Ele ligou o motor, arrancou
e o rugido da rodovia o engoliu por inteiro. Tudo o que importava era um nome: Lucas. Os corredores do hospital estavam silenciosos, banhados por uma luz fluorescente pálida. A enfermeira Patterson estava perto de uma porta de um quarto privado, preocupação estampada em seu rosto enrugado. Ela não vai te ligar, ela disse suavemente, referindo-se a Teresa no quarto. Mas o garoto, ele te chama todas as noites. Michael engoliu seco e assentiu. Sua mandíbula se apertou. Ele não perguntou por que ela não o havia ligado. Em vez disso, ele se empurrou em direção à porta. Dentro, a cena partiu seu coração. Teresa sentava curvada ao lado da cama, a exaustão pesando sobre ela tão densa quanto o silêncio. Ela segurou a mão de Lucas levemente, lágrimas brilhando em suas bochechas. Lucas dormia na cama do hospital, tubos conectados, seu pequeno corpo subindo em respirações superficiais. Ele havia sofrido outra convulsão. Os médicos disseram que era uma complicação relacionada à sua pneumonia e infecções anteriores. Michael parou na soleira. A mulher que ele havia abandonado estava lá, castigada pelo cansaço e pela dor. Mas seu filho, estava em apuros de novo. Seus olhares se encontraram. O olhar de Teresa estava fixo na cama. Ela não se virou quando ele entrou, mas também não olhou para ele. O silêncio pairava entre eles como uma cortina espessa. Michael deu um passo à frente e colocou um cobertor quente do hospital sobre os dois. Sinto muito, ele sussurrou, a voz não alto o suficiente para perturbar Lucas. Eu fui um covarde, mas não sou mais. A cabeça de Teresa se levantou abruptamente, sua expressão uma mistura dolorosa de alívio e incredibilidade. Ela piscou para conter as lágrimas, reagindo à vulnerabilidade no tom dele. Finalmente seu rosto se suavizou com um pequeno sorriso. Michael se ajoelhou ao lado de Lucas. Ele pegou a mão livre de Lucas na sua e fechou os olhos por alguns instantes. Estou aqui agora, homenzinho. Você não está sozinho. Não mais. Lucas se mexeu, mas não acordou. Teresa estendeu a mão e tirou uma mecha de cabelo de testa dele. Ela encontrou o olhar de Michael, as barragens da dor reprimida se abrindo de par em par. Pensei que o tivesse perdido, ela disse num sussurro entrecortado. E eu pensei que aquela noite fosse o fim. Os olhos de Michael brilharam. Você não estava sozinha, e eu não vou embora novamente. Ela fechou os olhos, inclinando-se para a frente para pressionar a testa no braço dele. Ele deslizou um braço em volta de seus ombros, abraçando mãe e filho em um abraço trêmulo e protetor. O tempo se esticou. Teresa mergulhou num sono profundo, encostada no peito. Obrigada, ela disse. Apenas 2 palavras, mas cheias de significado. Michael encontrou seus olhos. Chega de correr, ele disse. Desta vez, eu fico. Ela assentiu uma vez. Ele precisa de você? Ele assentiu de volta. E você também? A luz da manhã penetrava pelas cortinas. Teresa olhava para Lucas, que dormia pacificamente. Michael estava atrás dela, com as mãos em seus ombros. Nenhum dos dois havia falado durante a noite. A crise que pairava na escuridão havia passado, mas seu eco permanecia. Ela se virou em seus braços. Podemos? Ele a interrompeu com um beijo suave em sua testa. Sim, podemos. Juntos, eles se adiantaram para enfrentar o dia e curar as feridas que suas tragédias separadas haviam deixado para trás. A manhã em Hartford, Connecticut, estava fresca e brilhante quando Michael e Teresa subiram ao palco, ladeados por luzes da mídia e câmeras. Atrás deles, uma faixa dizia Fundação New Beginnings, apoiando mães solteiras e bebês. Lucas, em um terno minúsculo e suspensórios, agarrava uma caixa de madeira polida aos pés deles. Michael ajustou a gravata, colocando delicadamente a mão nas costas de Teresa. Ela respirou fundo e encarou a multidão. O comunicado à imprensa tinha acabado de sair. Michael Bennett, o outrora inalcançável magnata da tecnologia, seria o principal patrocinador da fundação. Teresa Carter, sobrevivente e mãe, seria a co-diretora. Não se tratava de um golpe publicitário, mas sim de um propósito. Michael foi o primeiro a falar. Não estamos aqui por causa de uma manchete, disse ele. Estamos aqui por causa do que vivemos, uma história de coragem, de amor e da necessidade de que nenhuma família se sinta sozinha num corredor de hospital. Teresa não precisa de salvação. Eu preciso, por sua compaixão, sua força, sua verdade.
Ele deu um passo para trás. Teresa pegou o microfone, seus cabelos dourados refletindo a luz da manhã. Eu não estava procurando um herói, disse ela, com a voz firme. Apenas alguém que acreditasse em nós. E ele acreditou. Isso mudou tudo. Aplausos irromperam. Michael apertou a mão dela. Lucas ergueu sua caixa de cuidados com um sorriso orgulhoso, atraindo mais sorrisos. Semanas depois, em uma tarde ensolarada, uma pequena capela perto do rio Connecticut ganhou vida com música e risos. Rosas brancas enfeitavam o corredor. Convidados, funcionários da fundação, amigos próximos, enfermeiros que um dia salvaram Lucas, enchiam os bancos. Lucas, em seu terno de pajem, segurava uma caixa de veludo com as alianças. Michael estava no altar, emocionado. Quando Teresa apareceu em um vestido de renda marfim, a luz do sol refletindo em seus cabelos, sua respiração ficou presa. Seu sorriso era suave, seus passos seguros. Ela carregava um buquê de flores silvestres, girassóis, delfínios azuis, rosas brancas. O celebrante começou. Estamos reunidos aqui para testemunhar um novo começo, a prova de que o amor nos encontra mesmo nas tempestades mais sombrias. Michael e Teresa se encontraram no centro. Lucas entregou-lhes as alianças com orgulho. Eles as colocaram nos dedos um do outro e se viraram para ele. Juntos, eles ergueram a mão dele. Eu agora os declaro família, disse o celebrante. Michael, Teresa e Lucas, que seu amor construa um lar mais forte do que qualquer um de vocês sozinho. Eles se beijaram. Os convidados aplaudiram. Lá fora, no gramado, um conversível antigo esperava. Eles entraram. Michael ao volante, Teresa ao lado, Lucas empolheirado na traseira. Mais tarde, estacionados em um bosque tranquilo perto do rio, eles pisaram na grama. O céu estava rosa com um dourado desbotada. Michael se ajoelhou. Então, olhou para os dois que haviam mudado sua vida. Sua coragem salvou nós três, ele disse a Teresa, com a voz cheia. Ele se virou para Lucas. E você construiu esta família por amor. Lucas sorriu, orgulho brilhando. Teresa se inclinou e sussurrou. E seu coração finalmente encontrou seu lar. Michael se levantou, puxando-a para perto. Ele levantou Lucas em seus braços. Juntos, eles permaneceram uma família, imperfeita mas completa, marcada mas destemida. E enquanto caminhavam de mãos dadas pelo prado em direção a uma nova vida, em algum lugar entre Stanford e Manhattan, sua história se tornou mais do que sobrevivência. Tornou-se um testemunho de que, quando uma mãe chora, por favor, ajude meu bebê, e o amor ouve, milagres acontecem. Sempre. E essa foi a história de um apelo desesperado de uma mãe, da quindeza inesperada de um estranho e de um amor que transformou o medo em eternidade. Porque às vezes, o que começa com um único choro na noite pode ecoar em uma vida inteira de recura. Às vezes as famílias mais fortes são aquelas que escolhemos, e às vezes, até mesmo um homem que pensava ter tudo, descobre o que realmente importa através dos olhos de uma criança. Se essa história o comoveu, se lhe remeteu ao poder silencioso de se mostrar presente para outra pessoa, convidamos você a curtir, compartilhar e, o mais importante de tudo, a assinar as histórias comoventes. Aqui, acreditamos que cada coração tem uma história que vale a pena ser contada e que a história certa, na hora certa, pode mudar tudo. Até a próxima, continue acreditando no amor, em segundas chances e nas pessoas que não desistem de escolher você. Comoventes. Aqui, acreditamos que cada coração tem uma história que vale a pena ser contada e que a história certa, na hora certa, pode mudar tudo. Até a próxima! Continue acreditando no amor, em segundas chances e nas pessoas que nunca desistem de escolher você. Lucas empoleirou-se na garupa. Mais tarde, estacionados num bosque tranquilo à beira do rio, pisaram na relva. O céu estava rosado com um dourado desbotado. Michael ajoelhou-se. Então, olhou para os dois que tinham mudado a sua vida. A tua coragem salvou-nos a nós três, disse a Teresa com a voz cheia. Virou-se para Lucas. E construíste esta família com amor. Lucas sorriu radiante, o orgulho brilhando.
Teresa inclinou-se e sussurrou. E o teu coração finalmente encontrou seu lar. Michael levantou-se, puxando-a para perto. Ele ergueu Lucas nos seus braços. Juntos, eles permaneceram, uma família, imperfeita, mas completa, marcada, mas destemida. E enquanto caminhavam de mãos dadas pela campina em direção a uma nova vida, algures entre Stanford e Manhattan, a sua história tornou-se mais do que sobrevivência. Tornou-se um testemunho de que quando uma mãe chora, por favor, ajuda o meu bebê, e o amor escuta, os milagres acontecem, sempre. E essa foi a história do apelo desesperado de uma mãe, da bondade inesperada de um estranho e de um amor que transformou um medo em para sempre. Porque, por vezes, o que começa com um único choro à noite pode recuar numa vida de cura. Às vezes, as famílias mais fortes são aquelas que escolhemos. E, às vezes, até mesmo um homem que pensava ter tudo descobre o que realmente importa através dos olhos de uma criança. Se essa história te emocionou, se te lembrou do poder silencioso de se mostrar presente para outra pessoa, convidamos você a curtir, compartilhar e a seguir o canal.